Fala galera, tudo bem? Essa aqui vai ser a página que você vai aprender ao final dessa aula, né? E eu espero que você goste. Se não for pedir muito, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, deixar aquele joinha, porque vai me ajudar demais na divulgação. E se você puder, me seguir no Instagram também, tá? É ciceromota.me. Eu vou te apresentar aqui mais ou menos como é que vai ser feita a página, ó. Como é que é o final do projeto. A gente fez ela de maneira responsiva, ou seja, que se adapta a celulares, tablets e tudo. Ó, o jeito que ela tá. E eu vou ensinar tudo isso para vocês nessa aula. Então, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai fazer a construção da nossa primeira landing page completa, tá? Eu fiz uma votação lá no Instagram um tempo atrás para saber qual o tipo de conteúdo que vocês queriam. E a página que ganhou foi a da série Peaky Blinders. Aí eu fiz aqui uma copy básica, um texto que a gente vai ficar utilizando, né, na hora de criar. E também fiz aqui um mapa mental que eu pudesse seguir para a construção da página. É uma boa prática para você otimizar tempo, né, na construção. Então vamos para o vídeo. Aqui é o seguinte, eu estou levando em consideração que você já configurou o WordPress, instalou o Elementor já no seu servidor ou no seu computador. Então vamos continuar. Você vai vir na parte de páginas, vai adicionar uma nova página, nomear ela como Peaky Blinders. E aqui no canto, a gente vai colocar ela como Elementor Canvas. Vou publicar. E ele está com Elementor. Primeiro de tudo, a gente tem que criar um container, né? Beleza, a gente vai selecionar um container duplo aqui, porque a gente provavelmente vai querer colocar uma imagem na direita. Então a gente vai colocar um container duplo nessa primeira parte. A gente vai configurar esse container, aqui eu vou colocar 1120 pixels de largura, porque é uma largura que se adapta bem a maiores tipos de tela, a quase todos os tipos de tela, na verdade. E a altura a gente vai colocar 800 pixels, já que é a primeira dobra, né? A primeira dobra tem que ter uma imagem chamativa, tem que ter um texto chamativo, vai ter a questão do formulário também. Então tem que 800 pixels é o ideal pra gente. Deixa eu colocar esse Notion aqui do lado, na outra tela, só para eu me guiar na construção, tá? Aconselho você a fazer o mesmo também. A gente vai adicionar um título, né? Primeiramente. Vamos colocar um widget de texto também. E um formulário. Vou colocar aqui um formulário. Beleza, vamos colocar um formulário. Agora, a gente vai colocar uma cor de fundo aqui só para ver como é que fica mesmo por enquanto. Uma cor de fundo temporária. Estava melhor no branco mesmo. Ok. A gente vai vir nas configurações do container, layout e vai centralizar os conteúdos, clicando nessa parte de justificativa e de alinhar itens. Deixa eu dar uma cara melhorzinha. E agora a gente vai pegar os textos que eu separei para ser o nosso título e nossa descrição. Aí eu vou adicionar, selecionar a parte de título aqui, copiar e colar. E do mesmo jeito na parte de descrição. Ok. Nessa parte de formulário aqui, como a gente quer capturar só o e-mail, a gente pode selecionar, retirar a parte de nome, retirar a parte de mensagem. E aqui a gente pode configurar essa parte de e-mail aqui para tirar esse label. Esse label é essa partezinha de cima aqui, a gente vai retirar. E outra coisa, eu quero que fique mais bonitinho, provavelmente eu vou utilizar em uma linha só, isso aqui. Aí o que é que eu vou fazer? Essa largura aqui representa 100%. Se eu selecionar aqui nessa parte, ó, coluna width, que quer dizer a largura da coluna, a gente colocar em 70%, ele vai diminuir o tamanho da caixa de e-mail, né? E agora a gente tem que selecionar a parte do botão para colocar ele para preencher os outros 30%. Aí tem aqui, ó, coluna width, que é a largura, coloca 30%. Aí ele vai para frente.
Tá vendo? Aí já dá uma cara mais legal, né? Beleza, aqui a gente consegue, clicando em estilo, aumentar o tamanho da tipografia. Também conseguimos mudar o tipo de tipografia. Vamos utilizar a tipografia Inter. Selecionar aqui, tipo Inter. Acho que um tamanho 50, 45. Tá ótimo. E aqui a gente vai selecionar também, mudar o tipo de tipografia, colocar Inter. Acho que também 17 está ótimo. Perfeito. Vou colocar um 500 aqui de peso. E na de cima a gente vai colocar bold, que é negrito. Distanciamento dos textos de cima para baixo, eu vou colocar de 48. Quando é 3 pixels a mais do que o tamanho da fonte, já fica bem legal. Beleza, eu vou colocar isso aqui na cor preta por enquanto, que eu não capturei as cores padrões, né, da galera do Peaky Blinders. Aí o que acontece? A gente tem que adicionar uma imagem agora nesse lado direito, tá? Da página. Aí o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que procurar imagens legais e tratar elas no Photoshop, tá? Vamos procurar aqui. Como o nosso expert é o Thomas Shelby, a gente vai procurar uma imagem dele. Vou colocar aqui em ferramentas, tamanho, grande, porque uma imagem de alta resolução é de muita importância. Deixa eu ver essa daqui. Ó, essa imagem aqui tá legal. Vou clicar com o botão direito, abrir em nova guia e vou salvar essa imagem. Eu vou criar uma pasta para ele aqui, para esse nosso projeto. Vou colocar aqui Thomas. Aí eu vou jogar essa imagem dentro. Aí, beleza, né? A gente vai abrir o novo documento aqui no Photoshop. Vamos abrir o Photoshop. Aí eu vou clicar em arquivo, novo. Aí beleza, né? A gente tem que criar uma largura de 1920, porque é a largura de um elemento Full HD. E a altura a gente tem que criar com a altura da nossa seção. Qual foi a altura que a gente colocou? 800 pixels é a altura do nosso container. Então a gente tem que colocar 800 aqui. E 72 de resolução aqui, porque 300, a gente poderia colocar 300, mas é mais utilizado para impressão. Então a gente coloca 72 pixels, está de ótimo tamanho. E deixa a imagem mais pequena, né? Para você colocar no seu site, porque é muito importante o carregamento do seu site. Isso aqui ajuda. Vou criar o documento. Aí beleza, como é que a gente faz para saber qual o tamanho, né? Que a gente tem que colocar da imagem. Eu utilizo um programa chamado de Lightshot. Vou colocar no bloco de notas aqui o nome dele para você procurar. Esse programa ele serve para tirar prints, mas se você tiver outro programa aí para tirar prints, você pode utilizar tranquilamente, tá? Mas eu utilizo esse. Falta um T aqui. Ok. Vou tirar um print aqui, selecionar essa parte, dar um Ctrl C. Se essa parte aqui do navegador não estiver aparecendo para você, ó, tiver dessa forma, você tem que vir aqui na parte inferior, clicar em navegador. Aí ele provavelmente vai estar solto assim. Aí você clica, arrasta até a canto superior e ele vai ficar dessa forma, tá? Beleza, dei Ctrl C, né? Dá um Ctrl V aqui. Ó, já viu que ela fica quase do mesmo tamanho já. Aí beleza. Se adapta. A foto no nosso Expert vai ficar aqui, ó, desse lado direito. Então você tem que clicar em arquivo, abrir. A gente vai abrir a página lá, aquela nossa pasta do Thomas. Vai abrir a foto. Ok. Eu vou clicar aqui na ferramenta de laço, que é a terceira ferramenta de cima para baixo aqui no canto esquerdo.
Aí ela tem outras aqui, ó, laço poligonal, laço magnético, você clicando com o botão direito. Mas eu vou selecionar de laço mesmo. Eu vou selecionar e mascarar, selecionar assunto. Quase perfeito, né, a seleção. Aí você pode clicar aqui para fazer uns ajustes, ó. Aqui você vai selecionar essa ferramenta aqui e você vai selecionar uma parte que você não quer, certo? Parte que eu não quero. Isso aqui eu não quero. Eu não vou tomar cuidado em selecionar ele perfeito, porque essa não é a intenção da aula, tá? Mas você pode utilizar para selecionar perfeito e tudo mais, caso você saiba. Vou dar um OK aqui. Dessa forma que ele está aqui, você consegue dar um Ctrl C, dar um Ctrl C nele aqui e dar um Ctrl V nele aqui dentro. Aí você seleciona a ferramenta de mover, né, aqui com a camada selecionada, dá um Ctrl T. Com Ctrl mais e Ctrl menos, você pode tirar zoom e colocar zoom da ferramenta do Photoshop. Aí você vem diminuindo. Vai ficar num tamanho legal. Beleza, né? Já deu uma melhorada. Aí o que é que acontece? É mais ou menos assim que vai ficar o posicionamento dos elementos lá na hora que a gente exportar a imagem, tá? Mas aqui a gente pode colocar uma imagem de fundo, uma cor de fundo no caso. Eu clico aqui no canto inferior, nessa opção, aí coloco em cor sólida, aí dou um OK, joga essa camada arrastando ela lá para baixo, ela vai ficar no fundo, né? Aí a gente pode clicar nela duas vezes com o botão esquerdo mesmo, selecionar uma cor de fundo aqui, um azul desse terno dele. Beleza. Aí, se a gente clicar no print que a gente tirou, na camada do print, e vier aqui, ó, nessa opção, a gente pode selecionar algum dos modos de mesclagem. Eu vou selecionar o modo de luz indireta só para a gente ter uma noção de mais ou menos como ficaria lá na página, tá? A gente consegue melhorar bastante isso. Para que não pareça que o Shelby está sendo cortado aqui, eu vou selecionar ele. Vou clicar nessa opção de máscara de camada. E vou selecionar a ferramenta de pincel. Aqui, ó, ferramenta de pincel. Vou aumentar um pouquinho esse pincel aqui. A dureza tem que estar sempre zero. Vou aumentar um pouquinho do tamanho desse pincel aqui. Para que a gente consiga pincelar e ficar bem mais natural. Para não parecer um corte do Shelby. Você vem pincelando aqui por baixo, ó. Só para não parecer um corte, tá? O que que acontece? Ele já tá ficando mais legal, né? A gente consegue melhorar ainda mais isso. A gente pode pegar uma foto dele e dos irmãos e colocar nesse fundo aqui para dar um destaque. Vamos procurar uma foto dele e dos irmãos. Acho que se procurar por Peaky Blinders, deve aparecer. Tem algumas imagens aqui, mas eu vou colocar um tamanho grande, porque quanto maior a resolução, maior a qualidade. Legal essa imagem. Vou abrir ela. Clicar para salvar aqui. Eita, ela está em WebP. A gente vai ter que converter ela para PNG para usar. Ou JPEG. Eu prefiro PNG no início. Vou abrir ela no Paint aqui. Vou abrir. No Paint. Salvar ela como PNG aqui. OK. Beleza, a gente já consegue usar ela no Photoshop. Essa aqui é a WebP. Vou jogar ela aqui pro Photoshop. Selecionando a ferramenta de seleção, né, de mover, dá um Ctrl T e estica a imagem do jeito que você quiser. Ó, eu enxergo um problema, tá? Aqui, eu vou explicar para vocês. É o seguinte. Se a gente deixar essa camada aqui de cima, a parte normal, é o seguinte. Isso aqui é o que vai aparecer para a maioria das telas, tá? A maioria das telas vai aparecer perfeitamente isso aqui. O que aparece depois desse traço aqui
pode ser que não apareça em todas as telas, tá? Se ela não for Full HD, não vai aparecer. Aí o que é que acontece? A gente tem que personalizar para colocar o conteúdo mais importante no meio. Mas aqui nesse caso, eu vou utilizar ela de fundo aqui. Eu não vou ligar tanto, porque eu quero que principalmente o nosso expert ele apareça aqui, tá? Vou colocar aqui no modo mensagem luz indireta só para a gente ver mesmo. Aí aqui eu posso colocar um modo de mesclagem também de luz indireta na foto dos irmãos dele. Os irmãos dele. Se eu apertar Ctrl U, eu vou mexer na parte de saturação da imagem. Eu vou tirar um pouco a saturação aqui, já que a paleta de cores dele aparentemente é bem fria. Eu vou dar um OK. Aí beleza, né? A gente quer que o texto fique legível, então a gente tem que dar uma transparênciazinha aqui nele também. Vou colocar uns 30%. Pronto, aí já deu um up, né? Na nossa imagem, na imagem do nosso expert família. Vamos testar essa imagem lá de fundo. Deixa eu dar um arquivo, exportar, salvar para o web legado. Aí a qualidade tem que ser em 70%, né? Para não ficar uma imagem tão grande. Vou clicar em salvar. Vou lá na pasta do Thomas Shelby e vou colocar aqui fundo dobra 1. Aí beleza, né? E selecionar aqui a parte do container. A gente pode colocar tanto em sobreexposição de fundo como em fundo, mas eu vou colocar no fundo mesmo. Aí eu coloco aqui para selecionar a imagem, enviar arquivos, seleciono o arquivo que eu desejo enviar, vou lá na minha pastinha que eu criei, fundo de dobra 1, abrir. Aí a gente já consegue ver a imagem aqui, né, dele. Aí beleza, a gente tem que ajeitar algumas configurações aqui, ó. Colocar a posição centralizada, o anexo é padrão mesmo, repetir, eu não quero que essa imagem repita em hipótese alguma, e o tamanho de preenchimento completo. Aí a gente já consegue ver como é que a nossa imagem vai ficar, tá? Na questão do desktop. Aqui eu vou colocar o texto como branco, mas o ideal é que a gente pegue uma paleta de cores, né? Que eles utilizem. Vamos pegar. Vou pegar aqui. Paleta de cores. Já tinha feito essa pesquisa antes. Paleta de cores Peak Blinders. Aí beleza, a gente consegue ver que é uma paleta de cor bem fria, né? Bem fria. Vamos capturar essas cores. Eu vou abrir um bloco de notas aqui e deixar essas cores separadas. Eu estou utilizando o Color Picker para capturar essas cores aqui, que é uma extensão do Google Chrome, que ela ajuda bastante, tá? Ajuda muito mesmo. Você consegue capturar a cor de qualquer coisa na web. Aí beleza, capturamos as cores aqui, né? Ok. Aí a gente vai personalizar. Deixa eu tentar colocar alguma daquelas cores aqui. Eu acho que essas cores elas não vão ficar tão boas. Que a gente precisa que tenha contraste, né? Logo na nossa primeira dobra tem que ter muito contraste. Elas não vão ficar boas. A melhorzinha foi essa, mas não ficou muito boa não. Ó, nessa paleta de cor aqui tem uma cor bem interessante aqui, ó. Capturar ela aqui para ver. Ó, ficou bem melhor. Ficou bem melhor. Vou anotar ela aqui. E beleza, né? Já deu uma cara diferente para nossa página. Aí aqui eu vou configurar essa parte do formulário também.
Ó, você clicando no formulário, aí em conteúdo, aí tem uma partezinha aqui, ó, que é input size. A gente consegue colocar ela grande, médio. Eu quero pelo menos no tamanho médio. Do mesmo jeito no botão, você clica em buttons, aí tem aqui size. Aí você coloca médio para ficar do mesmo tamanho. Além disso, você consegue mudar o nome dele, do botão. Por exemplo, eu quero colocar aqui confirmar. Beleza, já foi. E lá no Form Field, você clica em conteúdo, aí clica na parte do e-mail, né, que você colocou. Aí em placeholder, você pode colocar digite seu melhor e-mail. Beleza, já ficou melhor, né? Vamos personalizar, porque assim, a gente está utilizando a fonte Inter, né? Ó. Você clicando aqui em estilo, aí tem form, aí você clica em tipografia, aí tem aqui Inter, você digita. Pode colocar no tamanho 16, que foi o que a gente estava utilizando, né? 16, 17. Aí, e file, a gente coloca também, tipografia. Vamos selecionar Inter, tamanho 16. Aí, no botão também. No botão, além disso, a gente pode alterar a cor de fundo dele, ó. Background color. Pode colocar essa mesma cor que a gente tinha capturado antes. Tal. E a fonte, ó. A gente tem que alterar a fonte também, ó. Tipografia. A gente coloca aqui Inter. Pode colocar no tamanho 16, que já fica ok. Esse hover é um efeito que o cara faz para quando passa o mouse por cima. Por exemplo, passar o mouse por cima do confirmar, ficar de uma cozinha diferente. A gente consegue fazer isso também. Por exemplo, clique em hover, background color, aí joga a cor. Você pode colocar um pouquinho mais escuro só para dar um destaque, ó. Tá vendo? Olha o efeito, ó, acontecendo. Show de bola. Vou atualizar aqui. E a nossa primeira dobra tá pronta, né? Para desktop ela tá pronta. Falta para tablet e smartphones. A gente clicando aqui, ó, na parte inferior em modo responsivo, vai aparecer essas opções aqui, ó. Aí você clica em tablet. As alterações que você fizer no tablet, elas não vão ser alteradas no desktop, tá? Só para você saber. A gente vê que fica tudo bugado aqui, né, ó. O que que acontece? A gente pode fazer o seguinte, ó, clicar na edição de título aqui, aumentar o tamanho dessa fonte, porque está muito pequena. Não, 40. E aqui, ó, a gente consegue aumentar o tamanho desse container interno aqui que a gente colocou. Ó. Por exemplo, eu clico aqui, ó, na configuração do container. Aí clica aqui em porcentagem, ó. Vou colocar de 100%, por exemplo. Beleza, né? E esse outro a gente vai clicar nele também. A gente coloca em porcentagem. E aqui a gente pode diminuir, ó. Caso a gente queira. Entendeu? Ó. Legal? Aí para ficar bonitinho, a gente pode fazer o seguinte, ó, clicar nas configurações desse container aqui, clicar em avançado e utilizar de uma técnica chamada de padding, que é a margem interior do objeto, ó. Por exemplo, se eu colocar 20 aqui, ó, viu? Que ele dá uma margem, vou colocar 40. Aí beleza, né, ó? Já ficou melhor. A gente pode fazer outra coisa, ó, clicar aqui na configuração do container de fora, layout, a gente pode colocar aqui para ele aparecer na parte superior, alinhamento de itens, a parte superior, certo? Aí o que é que acontece? A gente pode clicar na configuração desse container interno, desvincular aqui esses valores e colocar valores individuais aqui, ó. Por exemplo, eu quero que tenha 100 de pixel aqui de altura no padding e 100 embaixo também. Aí beleza, ó, já deu uma melhorada. Aqui, para ficar igualzinho, a gente pode clicar na configuração desse formulário aqui, clicar em avançado, e a gente pode clicar aqui, ó, largura personalizada, e colocar a largura de acordo com o nosso título e o nosso texto, para ficar bonitinho, tá? E a imagem para tablet aqui, muitas das vezes a gente precisa personalizar no Photoshop, mas nesse caso aqui em específico, dá para a gente utilizar para tablet essa imagem aqui, pelo menos temporariamente. Ó, você clica aqui, em estilo,
Aí no lugar de você colocar centralizado, vou colocar em personalizado aqui. Não, vou colocar centralizado mesmo. Não ficou ruim não a imagem assim não. Ficou boa. Deixa eu ver centro esquerdo, não. Centro direito, não. Centralizado mesmo. Fica legal a imagem assim. A gente pode aumentar um pouquinho o tamanho do... Vou diminuir, ó, para ficar mais legal ainda. Para aparecer a cara do Shelby, né, direitinho. 728 pixels tá ótimo. Bom, e a nossa primeira dobra para tablet também já está pronta. Se a gente clicar em desktop, tá pronta. Clicou em tablet, tá pronta. Aí agora se a gente clicar em celular, tudo bugado. A gente coloca aqui nessa parte superior 428 pixels, que é o que normalmente a gente vê, tá? Na maioria dos celulares é 428 pixels. Nesse caso aqui, a gente vai ter que personalizar ela no Photoshop, tá? Mas antes vamos organizar aqui a questão do texto e tudo. Beleza, aqui a gente clica na seleção do texto, a tipografia, a gente consegue colocar aqui uns, acho que uns 25, não, 30 pixels, 32 pixels, tá bom. E aqui a distanciamento a gente consegue colocar 1.2. 1.3? 1.2. 1.2 tá bom. A gente clicando aqui ó, na configuração do container, a gente vai perceber que ele herdou as configurações de padding que a gente colocou no tablet, mas eu não quero isso, então eu vou zerar. Aqui, tá? O que é que acontece? Um padrão que a gente utiliza para smartphones é, vou desvincular aqui esses valores, é pelo menos 20 pixels do lado direito e 20 pixels de distância do lado esquerdo. Do lado superior, a gente pode colocar... Eu acho que eu vou querer colocar o Shelby em cima, tá? Então, no lado superior, eu acho que a gente pode pular uns 250 pixels aqui, mais ou menos. Deixa eu ver. Ó, 250 pixels tá ótimo do pulo. Aí agora o que é que a gente vai ter que fazer, né? A gente vai lá no Photoshop, mas antes vamos tirar logo o print. A gente tem que tirar um print da tela aqui, do mesmo jeito que a gente fez lá no na hora que foi fazer a do desktop, tá? Você vai no Photoshop, você vai selecionar a ferramenta de corte aqui, ó, e vai puxar. Deixa eu só copiar. Deixa eu só copiar essa coisa aqui, ó. Vou selecionar todas as camadas, vou colocar dentro de uma pasta. Vou colocar assim, desktop. Aí eu vou clicar com o botão direito, duplicar o grupo, vou colocar aqui, all file. Aí agora, eu coloquei, tirei o olhinho, né, que é para desaparecer. Ó, para você ver. Se eu tirar, beleza, né? Aí tirei o olhinho do desktop e vou fazer o seguinte, ó. Selecionar a ferramenta de corte e vou puxar até 800 pixels. Beleza. Aí agora eu vou organizar a imagem de um jeito que eu quero. Acho que assim fica legal. Eu vou dar Enter. Por que 800 pixels? Porque é a faixa de corte para visualização de imagens no mobile. Maior que isso não adianta e menor que isso fica meio estranho. Então, 800 pixels é o ideal, tá? Aí a gente pode fazer o seguinte também. Com a ferramenta de corte selecionada, normalmente a altura é um pouco maior, tá? A altura é um pouco maior. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai puxar a imagem até o final. Aí a gente tem o print selecionado, né? Lembra que a gente copiou o print? A gente vai jogar esse print aqui dentro. Aí beleza, a gente tem um print aqui dentro. Vou clicar na opção do Ctrl T e vou estender esse print até... O tamanho foi quase perfeito, tá? A gente pode aumentar um pouquinho aqui. Questão do corte. Ferramenta do corte.
Para colocar no tamanho exato, né? Ficar melhor. Aí, beleza. Vou deixar assim mesmo, porque aí não vai mudar muita coisa não, tá? Vou colocar aqui um módulo de mesclagem de luz indireta e vou dar um zoom só pra gente ter noção mais ou menos de como ficaria. Aí aqui a gente ajusta no padding, lá dentro do Elementor, tá? Ó, dá pra perceber que a imagem vai ficar bem legal. Vamos lá pra mobile. Aí o que é que eu vou fazer? Com essa imagem ajustada, eu vou botar só ela mais um pouquinho pra cima aqui. Tá aqui pra ver. Beleza. Agora eu vou exportar essa versão mobile. Clicar em arquivo, exportar, salvar para o web legado, 70% de qualidade, salvar. Vou colocar aqui fundo dobrão e mobile. Ok, vamos voltar lá no elemento, selecionar o container externo, que é o nosso primeiro container, estilo, imagem. Vou enviar a imagem que eu quero e vou inserir na mídia. É beleza, né? Ó, ficou quase perfeita. Só que aí aqui, ó, é só ajuste de padding. Você vai clicar no container, né? Interior, sei lá, 300, 350, 320. Ó, perfeito. Perfeita na sua versão mobile. Aí o que é que acontece, ó? Essa é a versão de desktop. A versão de tablet e a versão mobile. Olha que perfeição. Show de bola. Tá. E aqui a gente encerra a parte da primeira dobra. Agora a gente tem que ir para a segunda parte, tá? Vou atualizar aqui. A segunda dobra é a parte de o que consiste o evento, tá? A gente vai ter que criar outro container aqui. Vou criar um container único porque na copy eu coloquei 3 aulas. Então a gente vai criar um container principal com 3 containers interiores. Então, na verdade, a gente pode criar logo os 3 containers, tá? Criar os 3 containers, ó. Você cria um container duplo, aí clica com o botão direito aqui, ó. Eita, e duplica. Aí beleza, fica 3 containers, né? A gente pode selecionar o container exterior, colocar 1120 pixels de largura, porque é a largura que a maioria das telas aceita de maneira tranquila. E aqui na altura a gente coloca 600 pixels, que fica legal. 650? Pode ser 650 pixels, tá bom. Aí aqui a gente vai ter que colocar, a gente vai utilizar 3 imagens, tá? A gente vai fazer uma imagem para cada aula. Liderança, confiança na tomada de decisão, como usar a lealdade a favor do seu negócio e utilizando traumas para se fortalecer mentalmente. O que que acontece? A gente vai fazer uma imagem para cada. Então a gente vai procurar os widgets de imagem. Aí eu vou colocar um widget de imagem em cada container. Aí, selecionando aqui no container exterior, a gente vai vir colocar aqui justificar conteúdo ao centro e alinhar itens também ao centro. Ok? Aí, beleza, aqui a gente já tem mais ou menos uma noção de como a imagem vai ficar. Aí a gente tem que tirar um print para saber mais ou menos o tamanho que a gente vai utilizar na construção da imagem, tá? Vou selecionar aqui. E assim tá legal, esse tamanho. Aí a gente já tem a dimensão aqui, ó. Eu vou fazer 318 por 400 para ficar um número par, eu acho melhor de trabalhar, tá? Dá um Ctrl C aqui. Aí eu vou aqui em arquivo, novo,
Vou criar um 318, 400. Aí beleza, né? Aí ok. A gente vai ter que construir as 3 aulas. O que é que cada aula tem, né? A aula tem a informação que a aula é aula 1, ou aula 2, aula 3 e o seu título. Então a gente já tem que organizar aqui dentro, tá? Vamos lá, selecionar a ferramenta de texto aqui. Colocar aqui, aula 1. Vou selecionar a ferramenta de mover, dar um Ctrl T, só para aumentar aqui o tamanho. Colocar uma cor diferente aqui nesse fundo. Vamos colocar aquele azul. O azul do Thomas Shelby. Cadê? Vou pegar. Não peguei a cor do cara. Vou fazer um retângulo aqui só para pegar a cor dele. Aqui. Mais ou menos essa. Vamos usar essa mesmo. Essa imagem aqui a gente pode fechar. Aí, beleza, né? Vou colocar uma cor de fundo aqui. Sólida. Aí, galera, pode ter muito improviso, tá? Né? Como é uma aula que eu não estou fazendo muitos cortes. Não estou fazendo cortes, na verdade. Aí pode ter muito improviso. Até porque eu nunca nem assisti a série Peaky Blinders, tá? O que é que acontece? A gente vai fazer a parte que tem o título da aula e a informação que é aula 1, aula 2 e aula 3. Então a gente tem que colocar outra parte de título aqui, de texto. Você ferramenta de mover, dá um Ctrl T e vou aumentar o tamanho. Qual é o nome da aula mesmo? Liderança e confiança na tomada de decisão. Copiar e colar aqui, né? Aí aqui eu quero que fique maiúsculo, então eu vou selecionar essa opção aqui, ó. Dentro de caracteres, aí eu vou selecionar a ferramenta aqui, ó, desses dois T's, todas em maiúsculo, para ficar todas as letras em maiúsculo. Aí eu vou colocar o tamanho da fonte, o tamanho da fonte que a gente está utilizando lá na nossa landing page, que é 17, para não ficar esquisito. E a distância eu vou colocar de 20 pixels, que lembra que eu disse que era 3 pixels depois, fica num tamanho legal já? Pois é. Aí beleza. A gente já tem aqui mais ou menos o posicionamento da questão da aula 1. A gente pode utilizar aquele amarelo aqui nesse título, já que a gente está utilizando no site, né? Vou pegar esse amarelo aqui. Aula 1. Vou jogar aqui esse amarelo. É ok, né? A gente já tem mais ou menos o posicionamento do texto. Vamos ver se está ao centro. Quando você clica para arrastar os dois objetos e aparece uma linhazinha no meio, quer dizer que está ao centro. A gente pode colocar um retângulo. Eu gosto muito de colocar um retângulo para ser como se fosse um divisor, sabe? E eu vou utilizar a mesma cor que de preenchimento, sem borda. Vou utilizar nesse mesmo amarelo. Eu gosto de colocar o em cima. Não gostei muito em cima não. Às vezes eu gosto de utilizar assim. Mas eu acho que não fica tão legal quanto aqui. Vou usar embaixo. Aí a gente seleciona os 3 aqui, ó, segurando Shift. Clica em um, segura Shift, clica no último. Dá um Ctrl T para arrastar todos. Arrasta um pouquinho mais para cima e beleza. A gente já tem mais ou menos o posicionamento, né? Agora a gente tem que procurar uma imagem de fundo legal para colocar aqui. Então o que é que eu vou fazer, né? Vou procurar uma imagem do Thomas Shelby aqui, que vai ser o nosso mentor. Essa imagem dele aqui tá muito boa. Deixa eu pegar uma grande aqui, né? Não gosto de colocar. Essa imagem aqui dele tá boa. Vou abrir, imagem nova guia, salvar.
eu ver, aula 1. Aí eu quero que os irmãos dele sejam os mentores da aula 2 e 3. Tem que procurar o nome dos caras aqui, porque eu não sei. Procurar aqui o nome deles. Ah, é Arthur e John. Arthur e John Shelby. Procurar aqui Arthur Shelby. Imagens. Ó, essa imagem dele aqui tá massa. Vou colocar em tamanho grande aqui, né? Porque resolução importa. Aí, essa daqui tá mais ou menos no mesmo padrão. Pegar ela. Salvar aqui. Tá em WebP, a gente vai ter que converter no Paint também. Mas vamos pegar logo a do John. Essa daqui tá massa. Essa daqui tá massa, vou abrir essa. Também tá um WebP, a gente vai ter que converter no Paint. Vamos abrir o Paint aqui. Arquivo, abrir. Salvar como PNG. Aula 3, né? A gente pegou do João por último. E a do Arthur a gente vai utilizar para ser o da nossa aula 2. Que eu quero que ele seja o mentor da aula 2. Opa, PNG. Ok, agora a gente já pode importar ela no Photoshop também. Mas vamos lá. Vamos importar da aula 1 primeiro. Cadê a foto do Thomas? Thomas. Aqui. Thomas Shelby. A gente organiza aqui. Tamanho correto. Beleza, tá show. Colocar ela, puxar ela aqui pro fundo, né? Para que tenha mais leitura aqui, o ideal é que a gente coloque um quadrado, ó. Um quadrado na cor azul. Vou colocar um quadrado aqui. Tirar o traçado dele e colocar um preenchimento. Opa! Tirar o traçado dele e colocar um preenchimento na cor azul que a gente está utilizando e trazer ele aqui para cima do Shelby. Aí beleza, né? Tem que posicionar melhor aqui essa informação da aula. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, para não ficar tão grosseiro assim a imagem, a gente pode colocar um degradê dentro dessa parte aqui. Mas é o seguinte, você vai ter que criar uma máscara de camada nesse retângulo. Aí você vai puxar o que você quer que apareça. Ó, você faz um clique, puxa até o final. Ó. Viu que fica mais suave? Aí aqui, ó, a gente pode, ainda com a máscara de camada selecionada, selecionar a ferramenta de pincel. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho desse pincel aqui, né? E vir pincelando aqui só para sair essa linha. Olha, ficou perfeito. Aqui a gente pode posicionar melhor ainda o negócio da aula. É ok, né? Aula 1. Como a gente tem uma cor azul no fundo, a gente pode tirar um pouco da transparência do Shelby aqui. Vou tentar colocar uns 60%. Ficou legal, 60%. Você seleciona a camada do Shelby, capacidade aqui e coloca 60%. Tá? Aí ok, né? A gente tem a nossa primeira parte, nossa primeira aula pronta. Com esse padrão aqui, você seleciona todas as camadas, cria uma pasta única, aí você coloca a aula 1. Aí você pode dar um Ctrl C, aí Ctrl Shift V para colar no mesmo local. Aí a gente tem outra pasta já, né? Aí você clica para renomear, você coloca aula 2. Aí você tira o olhinho da aula 1
Fica na aula 2 aqui e a gente consegue agora, no lugar de usar a foto do Shelby, a gente vai colocar a foto do nosso segundo mentor, que é o Arthur. Aí puxa o Arthur para cá agora. Aí puxa o Arthur aqui para cima. Apaga o Shelby. Aí aqui a gente consegue, para fazer o mesmo padrão, a gente coloca 60% de transparência. Aí ficou perfeito. Perfeito. Agora a gente tem que nomear, né? Colocar aula 2 e o título da aula 2. Fazer a cópia. Como utilizar lealdade a favor do seu negócio? Ctrl C. Selecionar o texto aqui. Ctrl V. Beleza, né? Já tem aula 2. Tô achando esse aqui dá para melhorar ainda. Pronto. Só uns ajustezinhos ali usando o pincel. Vou dar um Ctrl C aqui. E vou dar um Ctrl Shift V para poder ficar no mesmo padrão, tá? Aí da mesma forma, a gente clica com o botão direito, duplicar grupo, a gente coloca aula 3. Aí beleza, a gente tem a aula 3, né? Aí agora a gente tem que colocar o nosso terceiro mentor. Mas antes vamos modificar aqui aula 3. Utilizando traumas para se fortalecer mentalmente. Aí a gente seleciona o texto, cola. Colocar assim, só para ficar no mesmo padrão de tamanho, né? Aqui a gente vai selecionar o Arthur, deletar ele e jogar o John aqui dentro. Opa, tentei levar a WebP, aí não vai, né? Aula 3. Beleza, a gente vai aumentar o tamanho dele aqui, organizar o posicionamento dele, colocar 60% aqui de... Acho que a gente tá para utilizar um pouquinho mais nele. Colocar 80%. Que a cor da imagem dele é um pouco diferente da dos outros, né? Para ficar no mesmo padrão. Aí, ok, a gente tem aula 1, aula 2 e aula 3. Agora a gente tem que exportar, né? Aí, clico na aula 1, aí arquivo, exportar, salvar como web legado, salvar aula 1, traço S. Só para você que sabe como é que vai salvar aí. Aí, coloco para aparecer aula 2, clico em arquivo, exportar, salvar para o web legado, salvar. Aí no lugar de aula 1S, a gente coloca de aula 2S. E agora aula 3. Arquivo, exportar, salvar para o web legado, salvar, aula 3. S. Ok, a gente vai voltar lá no Elementor agora. Vou fechar essas páginas aqui, né? Fechar só uma, caso a gente vá precisar de alguma coisa. E a gente vem em cada imagem e vamos exportar as nossas queridíssimas aulas. Aula 1, aula 2 e aula 3. Aula 1. Eu venho aqui, ó,
tamanho da imagem, coloco completo, porque ele vai dar mais resolução para a nossa imagem. Aí fica numa qualidade melhor. Já que a gente já exportou pensando na qualidade do carregamento do site, né? Aí aula 2, aí da mesma forma, clique tamanho da imagem, completo. E aula 3, a gente clica aqui, seleciona a aula 3, completo. Ok. Já deu um ar diferenciado para nossa landing page. Aí beleza, né? Aí a gente consegue colocar uma cor de fundo aqui. Eu vou colocar aquele. Vou colocar alguma cor daquela paleta de cor que a gente pegou. Gostei muito dessa. Vamos utilizar aquela primeira mesmo. Um pouquinho mais clara, mas não tem problema. Aí a gente vai fazer o seguinte agora. Esse fundo aqui ele tá muito seco. Então a gente pode colocar uma imagem de fundo aqui. Procurar aqui, Peaky Blinders. Já tem muita imagem dele com a família, dele com os parceiros, dele com, né? Então a gente procura outra imagem legal. Deixa eu colocar aqui em ferramentas tamanho grande, pode ser que apareça uns resultados melhor. Ó, essa daqui é legal, ó. Ele meio que num bar, né? A gente vai salvar ela aqui. Colocar aqui fundo D2, que quer dizer de dobra 2, tá? Só para identificação. A gente vai ter que abrir o Photoshop, né? Arquivo, novo. A gente tem que fazer uma imagem com a resolução, a largura de Full HD, que é 1920, e a altura da nossa seção lá, nosso container. A gente colocou de 650, mas aqui cabe até uns 700. Vou colocar 700. 700 pixels. Fica mais bonitinho, ó. Fica mais bonitinho. 700 pixels. Eu já expliquei o porquê, né, da resolução em 72 aqui. Criar. Então, eu vou jogar o fundo D2 aqui e vou esticar a imagem até ficar completa aqui. E lembrando, certas telas não vão aparecer essas informações todas, tá? Só para lembrar. Enter. Vamos exportar aqui só para ver como é que fica. Salvar para o web legado. Dobra 2. Só que nesse container aqui a gente vai utilizar ele como sobreposição de fundo. Tipo clássico aqui. Aí clica, enviar a imagem, selecionar arquivo. Fundo dobra 22. E insiro a mídia. É ok, né? A gente vai colocar ela centralizada. O anexo padrão, repetir, não repetir em hipótese alguma e o tamanho de preenchimento completo. Aí no caso aqui a gente consegue até diminuir o tamanho da opacidade, né? Para ficar legal. Aí o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Se você vir em filtro CSS, a gente consegue mexer na saturação da imagem. Ó. Se a gente tirar a saturação, fica um negócio mais legal. Ó. Aí a nossa segunda dobra para desktop já está pronta. Tem que vir para tablet agora. Na verdade, a gente pode adicionar um título aqui. Só que era para ter pensado nisso antes, né? Então a gente vai ter que fazer outra coisa aqui. Preste bem atenção, tá? A gente vai criar um container novo para baixo, com a direcionamento para baixo. Aí a gente vai colocar outro container aqui dentro. E dentro desse container, os elementos vão ficar para frente. Mas dentro desse container aqui, ainda vai ter outro.
e esse também para frente. Por quê? Porque aqui a gente vai duplicar, ó, colocar os nossos três. E dentro desse segundo a gente vai colocar um título. Eu vou colocar aqui mesmo, mas eu vou arrastar para dentro do segundo container, ó. Entendeu? A gente criou um container para colocar o título, para ele ficar centralizado. E criou mais três containers para colocar as imagens. Aí aqui a gente vai fazer o mesmo esquema. Fica aqui, coloca um padding de 80 pelo menos. Aí a altura a largura 1120, né? Pixels. E a largura de 700. E aqui a gente vai colocar a nossa querida imagem de sobreposição de fundo, né? Para já estar adicionada a receber mais fácil. A gente vai colocar aqui centralizado, anexo padrão, não repetir hipótese alguma, preenchimento completo. E aqui foi 0.3, se eu não me engano, 0,3 se eu não me engano. E o filtro CSS, né, a gente tirou a saturação. Ok. E agora a gente vai colocar uma cor de fundo, né, que foi aquele azul. Deixa eu pegar esse azul aqui de novo. Colocar esse azul aqui na cor de fundo, clicando em estilo. Aí a gente vai copiar, né, as nossas imagens, nossas queridíssimas imagens e colar aqui dentro. Essa seção aqui a gente pode excluir. Aí aqui a gente pode fazer uma brincadeirinha, ó. Vamos colocar o nosso título, né? No que consiste o evento. Deixa eu copiar esse título aqui para colocar no mesmo padrão, né? Já que é um título. Vou colar aqui. E pode ter muito improviso, galera, aqui. Porque como eu não estou fazendo cortes. Aí beleza, eu posso até colocar na cor branca aqui, ó. Caso eu queira. Deixa eu pegar aqui essa cor de novo para ver o que fica melhor. Vou até diminuir um pouquinho essa fonte aqui. Não vou colocar o título do mesmo tamanho. Vou colocar 35 aqui. Acho que fica bom já. Vou colocar na cor branca. E aqui dá pra gente fazer o seguinte, ó. Pra ficar mais bonitinho. A gente coloca um divisor embaixo. A gente coloca em porcentagem aqui de 50%. Centralizado. Deixa eu ver se ficou até muito. 20. Beleza. 20%. Do tipo sólido, né? Você clicando em estilo, você consegue aumentar o peso dele. Coloca 5. Eu vou colocar nessa cor amarela que a gente tem. Fica melhor ao contrário, na verdade. Vamos colocar aqui para testar. Aí beleza, tá muito distante, né? Você clica nas configurações dele, avançado. Aí esse merguinho, ó, que tá passando aqui, tanto em cima quanto embaixo, ó. Você vem diminuindo aqui, ó. Menos 15. Provavelmente é menos 15 aqui também, ó. Beleza, ó. Deu uma melhorada. Eu tô achando muito grande ainda. Deixa eu ver se... Qual foi o tamanho que eu botei aqui mesmo? 45, né? Vou colocar 45 aqui também. Ficar melhor. Aí, beleza. A gente pode até aumentar o tamanho, né, desse aqui, mas eu vou aumentar o padding mesmo. Vou colocar 100 de padding aqui, que eu queria deixar um pouquinho mais, precisando um pouquinho mais de respiro. Vai esticar um pouquinho a imagem, porque o fundo vai ficar maior, né? Mas não tem problema não. Uma imagem de fundo que a gente tá já personalizando, então tá tranquilo. Aí ok, a gente já tem aqui a versão de desktop, né? No que consiste o evento. Aí aula 1, aula 2, aula 3. Você consegue colocar link, ó. Caso você queira colocar algum link levando, né?
Você clica na configuração da imagem, aí tem aqui embaixo, ó, link, na parte de conteúdo mesmo. Link, aí você coloca o URL personalizado, sei lá, instagram.com, tal, tal, tal. Você consegue levar para as pessoas para algum lugar. E aqui a gente tem que ver o modo responsivo, né? Vamos clicar aqui no tablet para ver. Certo. Se a gente colocar isso aqui para ser na coluna para baixo, só centralizar os objetos, acho que já fica legal já para tablet. Aqui em layout, centro e cada container, tá? Tem que fazer isso. Seleciona os containers interiores, aí clique em layout, justificar centro e centro. Vou colocar assim para não complicar tanto. Tem outras formas de fazer também e tudo. Mas como a gente é a nossa primeira página, eu vou deixar para uma próxima aula ensinar uns métodos melhores ainda, tá? Beleza, né? Centralizar aqui a nossa segunda parte para tablet e agora vamos clicar para celular. Pode colocar 428 pixels aqui, só para ver como é que ficaria melhor. E ó, show de bola. Essa ficou bem legal para celular já. Agora a gente clica aqui para ver direitinho e vamos para a terceira parte, né? Deixa eu ver aqui no Notion qual era a terceira parte. Quem será o seu mentor? Agora a gente vai fazer uma biografia do nosso querido Thomas Shelby. Beleza, a gente vai criar um container duplo, né? Ó, clicar aqui, container duplo. A gente clica nas configurações de container. A gente coloca um padding superior de 80 para dar aquele respiro das bordas. Do lado de cá, a gente vai colocar uma imagem. E do lado de cá, a gente vai colocar um título e um texto. Então, vou copiar daqui, ó, para colocar no mesmo padrão. Colar. E vou pegar esse mesmo padrão aqui e vou colar também. Aqui a gente pode colocar o nome do mentor, né? No caso é Thomas Shelby. Vou colocar aquele azul aqui de novo. O azul que a gente colocou na maioria dos fundos. Para... Deixa eu pegar aqui no Photoshop. Na verdade a gente utilizou foi na imagem, né? Ok, vou pegar esse fundo aqui. Aí, lembrando, eu vou clicar nas configurações aqui do container, né? Vou colocar 1120 pixels. Acho que essa parte aqui também é 1700 pixels, tá bom. Aí eu clico na configuração do container ainda, aí justifica ao centro e justifica ao centro. Alinha os itens ao centro, para ficar bonitinho, tá? Aí eu coloquei o nome de Thomas Shelby aqui e tal. Eu fiz uma biografia dele aqui. Vou colocar quem será seu mentor. Vou criar um título aqui, vou duplicar. Vou criar um título menor. Sei lá, tamanho 20, eu acho que fica legal. Aí eu vou colocar assim, ó. Vou colocar até em maiúsculo aqui. No estilo. A gente consegue vir estilo, tipografia e transformação, maiúsculas. Vou colocar até no tamanho menor, viu? Dá pra colocar no tamanho menor. Vou colocar em 15 o tamanho. Aí eu vou dar um espaçamento das letras. Acho que 5 tá ótimo. Eu vou tentar deixar padrão, só pra não fica tão legal quanto maiúsculo, tá? Esse efeitozinho aqui. Vou colocar maiúsculo mesmo.
Era para não sair tanto do padrão, né? Que a gente está utilizando mais letras minúsculas e tudo. Mas como tem nos títulos aqui letra maiúscula, não tem problema não. Nossa primeira página, lembrando, pessoal, aqui já tem bastante conteúdo legal já para vocês aprenderem. Dá para treinar muita coisa aqui. Aí beleza, ó, eu fiz uma biografia dele aqui também, curta, que como eu não assisti a série, aí me dificultou um pouco, mas eu criei uma biografia curta aqui para ele. Aí, beleza, né? Vou colocar isso aqui em branco. Vou colocar maiúsculo esse negócio aqui para ver se fica bonito. Exclamação, maiúsculo. Fica. Vou dar uma atualizada aqui na página. Tentar colocar minúsculo mesmo para não sair muito do padrão, tá? Resolvi colocar minúsculo mesmo. Minúsculo não, é padrão. Aí, ok, né? Toma enxame. A gente vai encontrar uma imagem dele aí, uma imagem legal dele, tá? Pra gente utilizar como se ele fosse um professor. Ixi, essa foto aqui tá muito massa. Vamos salvar ela. Tá em WebP também. Vamos converter ela aqui agora. Paint. Abrir. Seleciona ela. E vou salvar como. Seleciona em PNG. É ok. Abrir ela no Photoshop aqui, né? Eu vou utilizar ela no fundo, tá? Ela vai ser pro fundo. Salva para o web legado. Se bem que é melhor a gente utilizar ela aqui. Vou colocar aqui 1920 por 700, né? Colocar ela aqui. Um Ctrl C. Selecionar a camada, dá um Ctrl C. Ctrl e estica ela até ficar legal. Hum. Aqui, eu vou fazer outra coisa aqui nela. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou clicar com o botão direito nessa imagem. Vou converter em objeto inteligente. Vou clicar duas vezes com o botão esquerdo nela, nesse quadradinho aqui, ó. Dá um OK. Pelo menos para tirar o zoom, aí vou selecionar a ferramenta de recorte novamente, tá? Corte demarcado. Aí vou puxar para o lado esquerdo e vou puxar para o lado direito. A técnica que eu vou fazer aqui é para duplicar o fundo. Duplicar um pouco do fundo. Eu vou selecionar um pouquinho desse fundo aqui, ó. Dá um Shift F5. Shift F5. Aí aqui, ó, conteúdo sensível a conteúdo, adaptação de cor normal e ok. Ele meio que vai fazer um fundo fake, tá? Pra cá. Não fica 100%, mas dá pra utilizar tranquilo como uma imagem de background. Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Selecionei, Shift F5. Aí, ó. Vai dar um Ctrl S para salvar a imagem. Aí você fechando, ó, o objeto inteligente, você percebe que a imagem ficou bem maior. E a gente não vai precisar fazer um recorte da cara dele. Agora sim, eu quero saber como é que vai ficar lá, né? Eu tenho que tirar um print, infelizmente. Vou vir aqui, tirar um print. Deixa eu colocar aqui assim. Ok. Ctrl C, Ctrl V aqui e vou organizar aqui, só para ver como é que vai ficar. Vou colocar um modo de mesclagem aqui, luz indireta nele. Eu quero que essa imagem apareça bem a cara dele, cara. Assim, eu acho que fica show.
Acho que nem vai precisar de imagem do lado direito ali, tá? Com essa imagem dele tá muito massa. Aí beleza. Tem aqui, né? O arquivo, exportar, salvar para o web legado, salvar. Aí fundo, dobra 3. É a dobra 3, né? É. Ok. E aqui a gente seleciona o container, né? Estilo. Clico na imagem. Vou colocar como fundo, eu acho que vai dar certo como fundo. E fundo dobra 3. A gente vai exportar ela para cá. Vou tirar esse widget de imagem aqui. Eu vou selecionar o container. Colocar aqui a posição dela centralizada. O anexo padrão. Repetir, não repetir. O tamanho preenchimento completo. Ah, só tem um problema. A leitura não ficou tão boa, né? A leitura não ficou tão boa. A imagem ficou boa, mas a leitura não. Então, o que é que a gente pode fazer, né? Eu vou tirar aqui a imagem. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu colocar aqui ela e colocar um pouco de transparência, utilizando ela como se fosse uma sobreposição de fundo, tá? Imagem, selecionar a imagem, joga aqui ela. Mesma coisa, centralizado, padrão, não repetir, tamanho de preenchimento completo. Aí beleza, já deu uma melhorada. Deu uma melhorada, né? E a gente pode botar uma capacidade no 0.4. A leitura fica ótima. A leitura fica ótima. Aqui, para completar, eu não coloquei no nosso cronograma aqui, mas dá para a gente colocar um botão. Aí, beleza. Aqui a gente criou um botão, né? Para tamanho médio, eu vou colocar aqui, confirmar inscrição. Esse botão, ele vai levar aqui para cima, tá? A gente vai fazer uma ancoragem, um link para ele. Aí aqui a gente personaliza, ó. Coloquei, né? Estilo. Eu vou colocar a mesma cor, porque o ideal é que a galera tenha lembrança do que da cor do botão, né? Para ser mais fácil que ele identifique que é um botão. Aí aqui, ó, na cor de fundo a gente vai colocar o padrão. E no hover, que é aquela função de passar o mouse por cima, do mesmo jeito. Vou pegar a mesma cor. Opa, deu errado aqui. Colei no lugar errado. É hover, cor. Beleza. Aí, ó, já tá passando aquele efeitozinho. Dá pra gente colocar até um botão maior aqui. Beleza. Esse botão aqui, ele tem que levar para o nosso formulário, tá? A gente tem que fazer uma ancoragem. Aí a gente vai criar o seguinte, ó. Aqui, você vai clicar no container. Aí vem avançado. Aí você vai criar aqui, ó, ID CSS. Aí você vai colocar, sei lá, inscrição. Beleza, né? A gente criou um ID de CSS aqui para ele. Aí lá no botão, a gente vai chamar esse ID dentro do link. Qual é o link que a gente quer jogar? A gente quer que ele leve até a inscrição. Quando clicar, leva até a inscrição. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Dentro do link aqui, a gente vai colocar asterisco ou jogo da velha inscrição. Aí quando clicar, vai ser levado para lá. Entendeu? Criou o ID aqui de CSS, só clicando no container. Aí avançado.
Aí, ID CSS, chamei de inscrição, sem o jogo da velha. E já no botão, na hora de linkar, a gente tem que colocar o jogo da velha. E o mesmo nome que colocamos lá no ID, tá? Aí clicou, levou para lá. Aí beleza, a gente já tem aqui a parte do nosso mentor, né? A gente pode alterar aqui a fonte, né? Só para ficar no mesmo padrão, ó. Clica no botão, estilo, aí o tipo de fonte. Inter. Aí 16. Só para ficar no mesmo estilo. Vamos atualizar aqui. Aí vamos ver como foi que ficou para tablet, modo responsivo, tablet. Aqui a gente pode esticar, né? Colocar os 100% aqui, ó. Clicar na porcentagem, 100. E aqui a gente clica em porcentagem, pode colocar 0. E aqui a gente colocou 40% aqui, se eu não me engano, não foi? Aqui. 100, 40, 100, 40. Então a gente pode colocar no mesmo estilo. Clica aqui no nosso container interno. Aí desvincula os valores do pad. Aí coloca 40, 40. Aí já fica tranquilo. Já fica bem tranquilo. Tem que organizar só o tamanho do título, né? Coloca o tamanho 15 aqui, vai ser quem será o seu mentor. Beleza, a gente consegue colocar aqui nas configurações do container para essa parte ele ser no superior, ela aparecer em cima, ó, no alinhamento de itens, tá? Porque aí fica melhor para a gente colocar o espaçamento, para ficar mais bonito. Aí a gente clica na configuração do container, naquela hora a gente colocou 100 lá no outro, mas eu vou colocar uns 60 só aqui, e uns 100 para baixo. Aí beleza, já ficou bem melhor. A gente consegue também aqui, deixa eu ver se eu coloquei. A gente consegue clicar no estilo desse texto aqui, como é um texto um pouco maior, clicar em avançado, a gente coloca padding aqui, aí clica em porcentagem, a gente coloca uns 10, deixa eu ver como é que fica 10% da direita, 15, 20, ó. Aí já fica bem legal, já fica bem legal mesmo, ó. Entendeu? Isso em modo de porcentagem, né? Para que ele se adapte a todos os tablets. Se adapte direitinho a todos os tablets, ok? Aí falta um container curto aqui que eu coloquei das lives disponíveis até 30 de setembro. Acho que não. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui lives disponíveis até o dia 30 de setembro. Vamos pular logo pro container das dúvidas frequentes. Só que só depois que personalizar aqui para celular. Ok, a gente vai diminuir aqui o tamanho dessa fonte, colocar uns 15, 10, 12, 4, 3, 8. Aí aqui eu vou resetar, né, os paddings, porque eu não quero que ele pegue configurações que eu coloquei para tablet. Então eu seleciono o container externo, o container interno e vou resetando os paddings. Só para a gente ter noção de como realmente tá, certo? Aí o que que acontece? Aqui a gente pode selecionar o container de fora mesmo, colocar logo 20 de cada lado aqui. E superior a gente coloca uns 150, 200. Inferior tá ok. Agora a gente tem que tirar um print, né? Para poder organizar ele a imagem de fundo. Lembra que a gente fez o tratamento da imagem de fundo? Pois é, a gente tem que fazer aqui também. Selecionar a ferramenta de corte. Aí venho puxando até 800 pixels, que é a área de corte.
E vou selecionar a parte que eu quero dele, né? Vou colocar centralizado, que qualquer coisa a gente faz uma adaptação. Aí, ok. Dá um Ctrl V aqui. Aí, a gente tem que colocar o tamanho do corte, tem que ser do tamanho da imagem. Então, a gente vai selecionar a ferramenta de corte novamente e vai selecionar o tamanho da imagem que a gente quer. Aqui a gente pode colocar um plano de fundo, né? Uma imagem de fundo aqui, uma cor de fundo. Trazer aqui para baixo. Selecionar essa cor dele aqui. E no lugar da gente fazer uma imagem, a gente poderia muito bem fazer isso aqui, né? Ó, estender a imagem e tal. Mas no lugar da gente fazer isso, eu acho que o ideal seria a gente fazer uma máscara de camada aqui. Deixa eu colocar uma ferramenta de degradê na máscara de camada, eu acho que é mais fácil. Ó, que ele já chama o. Aí a gente vem fazendo os ajustes com o pincel. Vou fazer um pincel maior aqui. Muito bom. Só para não parecer que a gente está querendo. Vou botar um luz indireto aqui só para a gente ver mais ou menos como é que ficaria o texto. Ó, beleza. E o posicionamento do texto aqui, ó. Acho que vai ficar bem legível, tá? A gente poderia até colocar uma espécie de background aqui. Deixa eu pegar essa imagem dele de novo e jogar aqui dentro. Pra gente ver. Fazer um negocinho legal aqui. Ó, joguei a imagem dentro aqui. Aí eu vou fazer o mesmo esquema lá do degradê. Na verdade, eu vou fazer só um modo de mesclagem. Vou clicar aqui nela. Fazer um modo de mesclagem aqui. Clarear. Aí eu vou, no lugar de só clarear, eu vou criar uma máscara de camada nele também. Vou selecionar a ferramenta de pincel, diminuir o pincel. E nas partes que ficarem meio, ó, parecendo artificial, aí eu vou e pincela. Na cor preta, tá? Tem que ser na cor preta para pincelar. Aí beleza, a nossa imagem tá pronta. Ó, o texto vai ficar bem legível. Aí a gente vai, arquivo, exportar, salvar para o web legado, salvar. Eu vou colocar aqui fundo, terceira dobra. Terceira dobra. Mobile. Aí aqui a gente vem, seleciona estilo, fundo, seleciona a imagem. Aí a gente tem que tirar a sobreposição de fundo, tá? Na verdade, vamos fazer o seguinte, a gente coloca logo direto na sobreposição de fundo, para não dar problema, já que a gente está utilizando. Só que aqui a gente vai ter que colocar um total, tá? Então, na capacidade total. Aí aqui a gente faz o seguinte, ó. Fica na seção do container, avançado, e dá mais padding para uns 300. Aí beleza.
superior a gente coloca uns 50. 20. Olha aí. Ganhando vida, né? Ó. Nossa landing page aqui. Agora a gente vai fazer a parte de. A gente vai fazer a parte do. Ó, se bem que aqui dá pra ajeitar um pouquinho ainda. Ó. Esse padding aqui da direita, por isso que tava esticando a imagem. Ó. Esse padding que eu tinha colocado no tablet estava herdando pra cá e tava atrapalhando a nossa imagem. A gente clica aqui e colocar um padding de 40 aqui. Só para dar um distanciamento da parte final. A gente pode colocar 428 aqui só para ver melhor. Ó, que legal. Tá vendo? Isso a gente fez uma adaptação, né? Ó, a imagenzinha lá que a gente jogou de novo, só para pegar uma parte do fundo. Aí agora a gente vai fazer a parte das dúvidas frequentes, tá? A dúvida frequente vai ser bem tranquilo de fazer. Eu vou criar um container novo, vou criar um container para baixo. Aí eu vou selecionar a configuração do container. Vou colocar de 1120 pixels e vou colocar de 700 pixels também, já que a gente colocou nesse padrão, né? Centro, alinhar itens a centro. Aqui a gente pode colocar aquele azul novamente, esse primeiro azul aqui. Vamos colocar ele só por enquanto. Qualquer coisa a gente pode modificar depois. Tipo de fundo, eu vou colocar. E beleza. A gente vai colocar um título. Vou copiar o título aqui que a gente colocou aqui. Aí eu vou copiar também esse divisor aqui que a gente colocou. Eu vou pegar aquele outro azul. Aquele primeiro azul mais escuro, tá? Mas aí fica a gosto de vocês. Vocês podem colocar esses conceitos de design mesmo, assim, eu não vou entrar muito em detalhe agora. Então vocês podem colocar aí. Tendo um contraste legal, já tá suficiente para essa primeira página, tá? E aqui a gente vai colocar uma sanfona. Sanfona é essa que quando você clica em uma pergunta, a outra fecha. Essa sanfona aqui a gente vai colocar as perguntas que a gente fez aqui. No caso, ó. Qual é o horário das lives? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui a gente coloca perguntas frequentes. Aí, qual o horário das lives? Aí tem mais, ó. Vou colocar aqui do lado, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Esse documento aqui, caso você queira testar, queira treinar e fazer a mesma página. Aí vem a segunda pergunta já. Quanto as lives do evento ficaram gravadas? Aí a gente duplica aqui, ó. O evento vai gerar certificado. Duplica, duplica, duplica. Sou empreendedor. Sou CLT. Esse evento vai me ajudar? Aí, quando vai ser o lançamento do curso? E isso aqui a gente consegue configurar bem direitinho, tá? Eu vou mostrar para vocês agora. Seguinte, a gente clica em estilo. A gente consegue personalizar o título. Eu não quero essa cor em hipótese alguma pro meu título, eu quero branco. E outra coisa, quando ficar ativo, eu quero que fique nessa cor amarela aqui. Então, eu vou capturar essa cor amarela. Bom, ativo é isso aqui, ó. Quando você clica, ele fica ativo, tá? Você clica para personalizar título, aí cor ativa. Você vai, seleciona e coloca o amarelinho que a gente tem.
tá? Outra coisa que eu percebi, ó, a fonte não tá a mesma que a gente utiliza. Então a gente vem em tipografia, seleciona o Inter e coloca 20, 18. 18 fica legal. 17. Colocar 18. Aí as respostas eu coloco no tamanho 16. Mentira, eu vou colocar 17 mesmo por causa do padrão, né? Aí a gente já teria fugindo do padrão demais. É ok. Coloquei aqui, vou colocar bold para ficar mais escurinho. Esse ícone eu tô achando feio, tá? Então a gente vem em conteúdo aqui, aí o ícone, a gente vai tirar esse ícone. Se você quiser colocar algum ícone, você consegue enviar ícone, você consegue enviar a biblioteca de ícones, ó. Por exemplo, se você quiser esse daqui, ó. Aí fica mais bonitinho. Mas eu não quero o ícone, então eu vou retirar. Tanto o ícone de ativo como o outro. Vou retirar, tá? Aí essa borda eu também tô achando feia. Então eu vou tirar essa borda. Ó, show? Aí no conteúdo a gente consegue colocar a cor do conteúdo, né? Eu vou colocar em branco. Aí, o título aqui a gente coloca. Dá pra colocar um pouquinho maior mesmo, porque senão fica estranho. Vou deixar 17. Aí no conteúdo a gente coloca a mesma tipografia que é a Inter. Eu vou colocar 15 aqui só pra ficar um pouquinho diferente. 16, porque senão dificulta a leitura também. Aí o padding, eu vou colocar um padding superior de 0, mais o inferior eu vou colocar de 40, para ficar um pouquinho mais distante. Ó, aí já fica bem legal, ó. Quero colocar um fundo legal. Vou procurar. Acho que a gente pode colocar até uma foto dele em preto e branco aqui também. Deixa eu ver aqui. Olha, essa daqui tá massa. Abrir a imagem, salvar. Aí a gente tem que criar, né, lá dentro do Photoshop, ó. De 1920 por 700 pixels, né? Que foi o tamanho da nossa. Foi 600 ou foi 700? O tamanho da nossa aqui. 700. Resolução de 72 pixels. Aí a gente joga a imagem aqui dentro. Só realmente para dar um up naquela partezinha das perguntas. Do mesmo jeito, vamos salvar. Aí eu clico no container, estilo, sobreposição de fundo, tipo de fundo, imagem, enviar imagem. Eu vou colocar aqui com 0.2, 0.1, só para realmente dar só um destaquezinho, sabe? Aí, ok. Esta daqui vai ser a nossa primeira landing page, tá? Para tablet ele já ficou até legal, mas eu vou centralizar a imagem aqui. Só para aparecer o Shelby, né? Que o Shelby é que é o homem. Padrão não repetir, tamanho centralizar completo. Vou ficar personalizado aqui. Vou colocar centro esquerdo. Centro direito, não. Padrão. Centralizado mesmo. Aqui eu vou dar um padding. 20 de cada lado. Esquerda e direita e 80
80 acima e 80 abaixo. 100. 120. Opa. 120. É para o celular no mesmo esquema. Vou colocar 20 aqui. Só que o container que a gente está selecionando é o errado. Então vou zerar. E o container de cima. Na verdade é porque o conteúdo ele estava com padding também. Vamos zerar os padding aqui do conteúdo. Beleza, né? Tá cobrindo o rosto do Shelby aqui. 420. Ó. Melhorada. Talvez se a gente colocar aqui no conteúdo só um paddingzinho inferior, menor, né? Consegue colocar um padding do título também. Vou colocar uns 40 aqui. 20. Perfeito. Aqui a gente consegue aumentar também um pouquinho do tamanho do espaçamento entre linhas, tá? Vou colocar 1.2. Espaçamento do texto, na verdade. Se a gente conseguir aumentar também aqui um pouquinho o tamanho da tipografia, para ficar mais legal. Aí beleza, né? Para nossa primeira landing page, isso daqui eu ensinei até muita coisa, tá? Bastante coisa. Vou aumentar o tamanho dessa fonte aqui, cara, que eu não gostei muito. Só para finalizar. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse formato de vídeo é a primeira vez que eu estou fazendo, então vai ter improviso mesmo. São poucos cortes que vai ter esse vídeo. E eu espero que você goste, que você pratique, porque o mercado de landing pages, cara, principalmente, viu? Landing page para players, que no caso é lançamento de curso, lançamento de produtos, cresce demais e você consegue fazer muito dinheiro com isso. Então, se você tem um certo interesse, pratique. Faça tanta prática que você chegue à perfeição.